Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma série de vídeos no canal, agora sobre os microdados no censo escolar, utilizando o R e o RStudio, ok? Esse curso ele se destina a pesquisadores, professores, estudantes e qualquer pessoa interessada em manipular os microdados do censo escolar, que são os microdados da educação básica, utilizando a linguagem R, o ambiente RStudio, tudo bem? Se você é uma pessoa que já tem alguma vivência, que já utiliza os microdados, por exemplo, com SPSS ou SIS, e deseja aprender a utilizar com o R, então eu recomendo que você já passe para o próximo vídeo. Esse primeiro vídeo aqui ele é bem introdutório e provavelmente vai agregar pouco. O público-alvo são pessoas, né, que têm pouco ou nenhum conhecimento aí na área de computação mesmo, tá? Porque normalmente pesquisadores aí da área de educação não têm uma base muito sólida em programação e desenvolvimento, mas tem essa necessidade de fazer essa consulta também aos microdados. E é isso que eu procuro, o objetivo desse curso é ser um curso bem acessível para pessoas com pouco conhecimento ou nenhum conhecimento em programação e desenvolvimento, tá? E começando aqui primeiro com os microdados, eles estão disponíveis aqui no site do INEP, inep.gov.br/microdados. Então, aqui já tem a breve descrição dele, né? Constitui o menor nível de desagregação de dados recolhidos por pesquisas. Existem microdados de várias modalidades, tá? Do censo superior, do magistério, ENAD, Seja, Enem, Enem por Escola, PNED, da Prova Brasil, Provão, e por aí vai. Tem microdados aí de bastante coisa aí nessa fonte, que é o INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, está sempre aí relacionado com a educação. Então são sempre microdados, serão dados da educação. Nesse vídeo, nessa série de aulas aqui, vamos trabalhar com os microdados do censo escolar, tá bom? Os microdados do censo escolar eles são disponibilizados desde 95, mas é a partir do ano de 2007 é que ele assume um novo formato, se tornando bem mais amplo, tá? Então, por exemplo, para você fazer o download dele aqui, basta você clicar aqui nesse sinalzinho aqui, nesse ícone, que ele já vai aparecer ali a opção para download, tá? Então, a gente pode até verificar aqui, ó, o primeiro lá de 95 é um arquivo bem pequeno até, ó. Vamos fazer o download dele. Aí já começa a fazer o download, ó, são apenas 34 MB, tá? Então já fez esse download. Tem apenas 34 MB. A partir de 2007, esse valor aí aumenta bastante, entra aí na casa de 1 GB, 2 GB, tá? E de 2007 até 2019 ele tem esse formato aí, tá bom? Eu já previamente deixei salvo aqui no meu computador os microdados de 2010 até 2019. O objetivo nesse curso é a gente fazer algumas análises aí relacionadas com a última década, tá? Então um período de 10 anos, é interessante. Aqui tem uma pastinha chamada backup, que tem os arquivos que quando a gente faz o download ali do site do INEP, tá? Então, por exemplo, o de 2007, então olha só, é um arquivo já com 1 GB. O de 2019, ó, é praticamente 3 GB de dados aí, tá bom? E assim, vamos dar uma olhadinha nele aqui para a gente entender. São dados, tá? São dados texto, tá, pessoal? Então é arquivo de texto. Eu vou pegar aqui o menor de todos, que é gestor. Vamos editar aqui com o Notepad++, para vocês verem como é que é a estrutura. Bom, então olha só, essa tabela gestor, uma tabela nova também, tá? Foi incluída agora no ano 2019, 2018 para trás não tinha. Ela tem, cada linha dessa aqui é o registro de um gestor, um diretor de escola no Brasil, tá? Então, olha só, são 187.740, esse 1 aqui é a primeira linha ali, que é o cabeçalho. Então, ele vem nesse formato texto, separado aqui por essa barrinha reta aqui, certo? E possui várias informações a respeito dos gestores em todo o Brasil. Vamos dar uma olhadinha também aqui na estrutura desses microdados, tá? O microdados ele nem sempre vem nesse formato bonitinho aqui, 2010, 2011. Às vezes ele coloca um nome, às vezes coloca outro.
Eu padronizei tudo, tá? Com o nome 2010 até 2019, isso aí é tranquilo, você faz o download ali do arquivo, né? Do arquivo que você deseja, do ano que você deseja, pede para descompactar e apenas renomeia a pasta ali para poder manter um padrão, fica até mais fácil você fazer consultas sequenciais. Todo microdados, ele vem, a pasta ali do ano, ele vem com outras 4 pastas. A primeira, chamada anexos, vai conter alguns anexos, tá bom? Anexo 1, 2, 3. Na verdade, deveria ter mais anexos ali, nem sempre todos os anexos estão disponíveis. Mas, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no anexo 1 aqui do ano de 2010. Ele abre aqui uma planilha do Excel, tá? E aqui tem as informações, ó, o anexo 1, ele tem as informações que tem em cada uma das tabelas. De 2010, de 2007 até 2018, eram 4 tabelas: escola, turma, matrícula e docente, tá? Em 2019, as 4 tabelas e acrescentou ainda a tabela gestor. Então são todas as informações que é possível você obter aqui, por exemplo, de uma escola. O número da entidade, o código da entidade, se ela está em atividade, paralisada ou extinta, se ela é federal, estadual, municipal, particular, rural, urbana, tá? Se ela tem algum convênio com o setor público. E aí muitas informações que são 0 ou 1, né? Que é não, 0, né? E 1 quando sim, tá? Então se ela tem mantenedora, se é um prédio alugado, se tem sala de outro lugar, se é uma unidade de internação, se é um templo, se funciona na casa do professor, se funciona num rancho. É muita informação que tem aqui, tá? Como que é o abastecimento de água, se é da rede pública, cacimba, poço artesiano, se tem abastecimento de energia elétrica, se é por gerador. Tá? Essas aqui são informações da escola. Se tem dependências aí na escola para atendimento educacional especializado, para atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, se tem parque infantil, se tem berçário. Então é muita informação lá. Se tem DVD, tá? Se tem impressora, se tem computador, se tem internet, quais as modalidades que funcionam nessa escola. Tá? Então olha só, são 116 características, informações ali da escola que estão disponíveis aí nessa tabela de escola. Isso em 2010, né? 2019 aumenta um pouquinho, você tem mais informações. Tá? Isso aqui são dados das escolas, e aí você tem dados das escolas do Brasil inteiro, tudo bem? A tabela de turmas, aqui é a turma, né? Imagina ali uma turma de alunos que cursam uma determinada série, então você tem essa informação, hora inicial, hora final, então de cada turma também tem esse registro aqui no Brasil todo, tá? Se a turma tem braille, se tem AE em braille, né? Algum recurso aí para baixa visão, para necessidades educacionais específicas, né? Qual disciplina que está sendo ministrada para aquela turma, tá? Tem informações aí também, no caso da turma, tem informações da escola. É uma turma para qual escola que está sendo ministrada ali, qual etapa de ensino, né? Então também tem aqui as etapas de ensino. Tá? Todas as etapas de ensino aparecem aqui também, vai estar registrado ali qual disciplina para qual etapa de ensino, em qual escola, quais recursos estão sendo utilizados, tá bom? Então são 69 informações aí das turmas. A tabela de matrícula, ela é relacionada com as matrículas dos estudantes, tá bom? Então todo estudante no Brasil matriculado no ensino regular, ou seja, da creche até o 3º ano do ensino médio, vai ter um registro aqui nessa tabela de matrículas. E aí você tem o dado específico do aluno, dia de nascimento, idade, o sexo, cor, raça, nacionalidade, tá? Se ele vai para a escola utilizando transporte público, se ele possui algum tipo de deficiência e qual deficiência, e isso aqui a gente vai perceber que é uma coisa que muda muito ao longo dos anos, tá? Então, eventualmente começa com uma categoria, acaba modificando, tá? A etapa de ensino que esse aluno está matriculado, se é um aluno do ensino regular, do EJA ou da educação especial,
Tem aqui também dados da turma, e aqui é legal porque como ele tem o código da turma, você consegue relacionar essa tabela de matrícula desse estudante com a tabela da turma e também verificar outras informações ali nessa turma. Tudo bem? Também tem os dados da escola, assim como a tabela turma, né? A escola, as informações básicas da escola, especialmente o código, né? Para poder fazer um relacionamento entre elas. E a última tabela é a tabela docente. A tabela docente ela tem registro de todos os professores do Brasil também, tá? Tem aqui informações se o professor possui licenciatura, qual área de formação, se ele possui mestrado, se possui doutorado, se possui especialização, qual disciplina que ele leciona, tá? E aqui é interessante, tá? Tanto na tabela de matrícula quanto na tabela de docente, uma pessoa pode ter mais de um registro, tá? Então, por exemplo, um docente normalmente tem vários registros, tá? Tem por exemplo, um professor que dá aula de matemática para 2 turmas, ele vai ter no mínimo 2 registros aqui. O professor que dá aula de física e matemática também vai ter 2 registros. Isso acontece bastante aí com professores, tá? Mostra aqui qual etapa de ensino que ele está lecionando, qual escola que ele está lecionando, o tipo do contrato dele, né? Tem informações aqui se ele trabalha, se ele é convocado, se ele é concursado, qual a formação dele, tá? A data de nascimento. Então tem bastante informação também aqui do docente. No caso de matrícula, é menos comum você ter aluno com 2 ou mais matrículas. Normalmente alunos que são da educação especial possuem 2 matrículas, que ele possui a matrícula no ensino regular e também na educação especial, então ele acaba tendo mais registros. Ou seja, quando eu verificar a quantidade de matrículas, não é a quantidade de alunos, não é a quantidade de indivíduos, ok? Isso aí a gente vai verificar como fazer isso aí fazer essa diferenciação aí no R. Eventualmente, se você trabalhar só com a quantidade de pessoas, você pode ter alguma perda de informação, tá bom? E se você trabalha só com o número de matrículas, você pode ter um dado meio inflado, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente vai verificar como fazer toda essa triagem aí no R, tá bom? Então, vou fechar aqui esse anexo. Esse anexo 1 aqui é o podemos chamar aqui de dicionário de dados, tá? Aqui ele é fornecido no Excel. Tem alguns outros anexos aqui também, vamos dar uma olhadinha nesse anexo 2. O que mais importa ali pra gente é aquela folha aqui, dicionário de dados, tá? Então aqui tem, por exemplo, tabela de línguas indígenas, né? Educação profissional, atividade complementar, países, aqui é o código dos países. Então, por exemplo, lá tem a verificação se o aluno não é brasileiro. E se ele não é brasileiro, ele é de algum outro país. E esse país, ele não dá um nome, né? Então é importante reforçar isso. Nas tabelas do microdados, você não tem um texto, você tem normalmente um número, e esse número você consegue associar com alguma outra tabela, tá bom? Para obter informação. Então, por exemplo, se o aluno ele não é brasileiro, tá estudando aqui numa escola brasileira, e ele, sei lá, nasceu num outro país aqui, em Cuba, tá? Eu tenho aqui alguns alunos cubanos ou colombianos na minha escola, lá não vai ter que ele é da Colômbia, vai ter lá o código 26, tá bom? E aí eu preciso verificar sempre esses anexos para saber código 26, entender que ele se refere aí à Colômbia, tá bom? Vamos lá. A pasta mais importante, com certeza, aqui dos microdados é a pasta dados, tá? A pasta dados tem aqui as informações, tem todos os dados de matrículas, de docentes, de turmas, estão todos aqui, tá? Interessante destacar que matrículas e docentes, eles são separados por região do Brasil, porque senão ficaria um arquivo muito grande. Por exemplo, de 2010, só a matrícula Sudeste já tem quase 3,5 GB de tamanho aqui de dados. E lembrando, isso aqui é só arquivo texto, tá, pessoal? Então, assim, você tem aí milhões de registros dentro desse arquivo aqui, tá bom? A segunda maior, geralmente, é do Nordeste, Sul, tá? Aí você tem docentes do Sudeste,
é maior ainda do que a quantidade de matrículas da região norte. Isso significa que eu tenho mais professores na região sudeste, né, ou pelo menos um indicativo aqui, né? Eu tenho mais professores na região sudeste do que alunos na região norte e na região centro-oeste, tá bom? A menor tabela até aqui é a tabela de escolas. A tabela escola e a tabela turma, elas são nacionais, então é uma tabela só que tem os dados do Brasil inteiro. Já a matrícula e docente, ela é separada por região, e isso é padrão, tá? Padronizado aí de 2007 até 2019, aí, a última versão, tá? Tem aqui um outro arquivo chamado filtros, não é muito relevante para a gente. Tem um leia-me aqui. Esse leia-me, ele é um arquivo aqui que ajuda como é que você vai acionar, vai acessar essas informações, tá? Então, como é que você consegue acessar? Ele já dá uma informação para você utilizar no R, no SPSS ou no SIS. Então, ele tem aqui informação, explica o que é cada anexo, cada tabela, explica como usar no R, tá? Assim, ele explica de uma forma bem simplesinha também, tá, pessoal? Então, aqui também dá um start legal aqui para quem tem alguma dúvida. E aqui no SPSS, no SIS também, vamos estar utilizando esses microdados do censo, tá bom? O mesmo vale para todos os anos, tem a mesma estrutura. Por exemplo, vamos pegar aqui 2019, tem aqui os anexos, né? Ele muda o nome da pasta, então já coloca anexo 1, dicionário de dados, tá? E tabelas auxiliares. E informa aqui as tabelas auxiliares, né? Então, por exemplo, vamos abrir aqui as tabelas auxiliares. O que tem aqui? Língua indígena, curso de educação profissional, os países, qual país que o cara é, né? Curso de formação superior. Então, por exemplo, um código de um professor, eu vou identificar qual é o curso superior que aquele professor fez. Ele vai me retornar um código também. Aí eu tenho que consultar aqui dentro dessa tabela para fazer uma relação ali. Eu posso buscar por esse código, né? Aqui tem o código de área, tem o código do curso, né? E aí eu busco por esse código aqui, eu vou identificar qual foi a formação que ele fez. Tem bastante formações distintas aqui, né? Aqui o IES aqui são as universidades, tá? São as instituições. Em qual universidade o professor se formou. Também tem bastante instituição aqui, né? Vou até dar uma olhadinha aqui de quantos registros tem no total. Então, 22.939. Então, Faculdade de Tecnologia de Araraquara. Ou seja, aqui no Brasil tem professores formados em pelo menos 22.939 instituições distintas, tá bom? É bastante universidade. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa visão geral aí a respeito dos microdados do censo escolar, certo? Na nossa próxima videoaula, a gente já vai trabalhar com eles aí, começar a utilizar eles aí no R, tá bom? Então, se você quiser ir acompanhando, faça download aí. Eu vou trabalhar principalmente no nosso curso aqui com a tabela de 2019. Então pode fazer download aí dessa tabela de 2019, essa última aqui, e você vai conseguir acompanhar os exemplos aqui do curso. Ou se você quiser, pode pegar qualquer uma dessas tabelas e ir adaptando o seu código, tudo bem? Se você não quiser trabalhar com microdados do censo escolar, quiser trabalhar com microdados do ENAD, do Enseja, do Enem, o princípio é parecido, tá bom? Então, o que você aprender aqui, os microdados para trabalhar com R, o microdado do censo escolar, você vai conseguir utilizar também com outras bases. Se você tiver alguma consulta, alguma análise específica que você deseja fazer e não sabe como, coloque aí nos comentários que de repente a gente tenta fazer um vídeo explicando como é que faz. Certo, pessoal? Então, obrigado. Até a nossa próxima videoaula, onde a gente vai trabalhar diretamente já com a linguagem R.